Olá, ouvinte da Vinha FM, você que acessa o canal do Pastor Aloísio aqui no YouTube, para todos que nos acompanham, começa a partir de agora mais um episódio do Escola da Graça Cast, o nosso encontro semanal com o Pastor Aloísio, que cada episódio fica ainda melhor. Eu sei que você que já acompanha com frequência não perde nenhum episódio, mas eu quero te fazer um convite e mais um desafio. Manda esse vídeo agora, o link está aqui no YouTube do Pastor Aloísio, para alguém que não conhece o programa ou para uma pessoa que você essa semana teve um tipo de discussão teológica e falou assim: você precisa escutar o Pastor Aloísio no Escola da Graça Cast. Então já clica no link aqui, envia para alguém que precisa ser abençoado. Tenho certeza que Deus já está te usando. Primeiramente eu quero cumprimentar nosso pastor, que é sempre uma alegria estar sentado à mesa com ele, juntamente com toda a nossa audiência e os seus discípulos aqui para comentar. Pastor Aloísio, que alegria, mais uma quarta-feira estarmos juntos aqui. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, que enquanto você estiver aqui conectado conosco, o Espírito Santo possa trazer refrigério, descanso, paz e alegria para a sua alma. Aleluia! Conosco hoje aqui, compondo a mesa do Escola da Graça Cast, pastor Marco Aurélio, que é pastor da Igreja Videira Aparecida. Boa tarde, pastor Marco. Graça e paz, Guilherme, graça e paz, pastor Aloísio. Para mim é sempre um motivo de alegria poder estar aqui participando, e esse programa que já tem sido assim poderoso, né? Com muita audiência e tem edificado muitas vidas. Aleluia! Fechando o time de hoje, o pastor Enio Alexandre, que é pastor da Videira Guanabara. Boa tarde, pastor Enio. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, pastor Marco Aurélio, pastor Aloísio, ouvintes da Rádio Vinha. Sempre um prazer e um privilégio poder estar aqui nessa mesa falando da graça de Deus e abençoando muitas pessoas. Os pastores sabem perguntar, mas eu vou dizer, ninguém como os nossos irmãos para perguntar, né, pastor Aloísio? Eu tô lendo uma pergunta aqui que já abre o programa de hoje do Antônio, e eles têm um talento para poder enxergar coisas que a gente não enxerga. Até acho, inclusive, pastor, que nós podemos trazer irmãos para participar do podcast. O senhor mesmo deu aqui Sim, a permissão. Acho ótimo. Nós podemos fazer uma abertura para quem quiser vir, pastor? Com certeza, pode fazer. Eu até me sinto mais motivado de compartilhar com irmãos que não são doutores em coisa alguma, né? Então, esses irmãos eu acho que têm as perguntas mais interessantes para fazer. Ouvinte, você tem coragem de vir aqui no Escola da Graça Cast? Então eu vou fazer o seguinte, vou esperar nós fazermos um intervalo e vou trazer algumas regras para você que quer sentar-se aqui e participar perguntando junto com o pastor Aloísio. Oportunidade única e é a primeira vez que você vai ter essa chance, então fique conosco. Primeiramente, então, eu vou colocar aqui a pergunta do Antônio, que está participando, e lembrando, teve um desafio no programa passado, programa de número 12, que o pastor Aloísio te pediu para você fazer uma relação de 2 versículos. São esses, Tiago 2:24 e Romanos 3:28. Pastor Aloísio, no episódio passado, disse assim, compara os dois e me dá uma resposta. Então, mais para frente, nós vamos colocar aqui um compilado de pessoas participando, fazendo a comparação, e o pastor comenta na pergunta de um irmão. O Antônio diz assim: pastor Aloísio, graça e paz. Pastor, sou muito feliz de caminhar com o senhor, sou um homem de fé. Mesmo nos momentos mais difíceis, nos últimos tempos, eu me sinto aí vazio, com uma perspectiva de cabeça cheia de problemas. E às vezes me falta uma clareza. O Antônio finaliza perguntando: pastor, como é que o Evangelho da Graça pode me ajudar dentro da minha mente, da minha saúde, para ter mais clareza? Bom, eu imagino que o Antônio está falando de saúde mental em primeiro lugar, antes de tudo, né? Como que o Evangelho da Graça pode te ajudar? Na verdade, não existe saúde mental sem o Evangelho. Eu sei que parece estranho o que eu estou te dizendo, mas porque o que causa a maior parte, se não todas, essas doenças mentais? Eu vou te dizer o que é. Você vai encontrar tudo lá em Gênesis, no capítulo 3. A Bíblia fala que depois que o homem comeu do fruto, ele então percebeu que estava nu. Ou seja, ficou com vergonha. Então, a vergonha é resultado de quê? Culpa. Então, a primeira coisa que a pessoa, todo ser humano, né, acho que é o momento em que ela se torna consciente de si mesma,
é a sensação de culpa e vergonha. Então você pode observar que uma criancinha, um bebê, menino de 2, 3 anos, não tem vergonha de nada. Nada, absolutamente. Mas há um momento, né, ali pelos 8, 9 anos, que ele é tomado do pudor. Repentinamente, porque ele tomou consciência. Então todos nós temos que lidar com a culpa. Aí você pode dizer, mas eu não sou culpado de nada. Sim, você está dizendo, mas sempre vai ter uma voz falando, com base em que você diz isso? Então é preciso crer que Jesus já pagou o preço. Então, primeira coisa, livre-se da culpa. Segunda coisa, quando Deus encontra para o homem, pergunta para ele, quem te fez saber que você estava nu? Ou seja, o diabo ofereceu fruto e depois acusou, trouxe condenação sobre o homem. O diabo é que é essa pessoa que Deus estava perguntando. Então veja, o diabo continua agindo hoje. As pessoas vivem debaixo de condenação e não percebem. Algumas vivem debaixo de condenação até presumindo que aquilo é o Espírito Santo convencendo ela de algo. Entende? Mas estão o tempo inteiro sentindo desqualificada, sentindo que não fez suficiente, não orou o suficiente, não buscou o suficiente, que está fora do padrão. Então, quem vive debaixo de condenação só vai aumentar. Primeiro vem a culpa, depois sentimento e acusação. Aí a Bíblia fala que Deus chama o homem. O homem então faz o quê? Se esconde. E aí Deus fala, Adão, onde você está? E Adão diz, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque tive medo, me escondi. Então veja, terceira coisa, medo. Não é incrível? Ele não teve medo de conversar com a cobra, mas agora, depois da queda, ele tem medo de Deus. Medo de Deus. Deus tornou-se agora um inimigo. Eu tenho medo, não sei o que Deus pode fazer, entendeu? Aí quando você entende o amor de Deus, porque o verdadeiro amor é que tira o medo. Só o verdadeiro amor tira o medo. E o medo, em última análise, é medo da morte, medo de Deus. Vê que coisa séria. Então, você tem noção de quantas doenças são causadas por essas 3 coisas que eu falei aqui? Culpa, condenação, medo. E inclusive, pastor, se a pessoa parar para pensar, Deus não criou ela para viver assim. Então, ela precisa acessar o que está levando ela para esse lugar toda vez. Exatamente. Então, o que eu posso te orientar, Antônio, de maneira bem simples e prática, né? Primeiro, ouvir a palavra da graça. Então, você tem que descobrir o quanto você foi perdoado. Amém. Tem que descobrir o quanto você é amado. E tem que descobrir sua nova identidade. Você agora é filho. Então, isso é vital. Não tem jeito de avançar. Quem não descobriu ainda que foi perdoado está o tempo inteiro em débito. Quando você crê no perdão total, definitivo, você tem paz. A segunda coisa, saber que é amado, sentir também, mas sentir não é o ponto central. É preciso crer, saber e crer, diz João, que você é amado. Quando você sabe que é amado, você sabe o quê? Não, meu pai me ama, eu vou pedir, ele vai me ouvir. Eu estou precisando, ele vai suprir. Não importa o que aconteça, eu não vou estar sozinho, é o meu pai. Então, quanto mais você entende que é amado, mais você sente paz. Quem ainda não experimentou, e eu estou falando aqui de crentes, né, membros de igreja evangélica, que ainda não experimentou o amor de Deus de maneira pessoal, de maneira poderosa, ele ainda vive ainda com depressão, com tristeza, melancolia, né, sem rumo, porque não sabe que é amado. Quando você sabe que é amado, você ganha propósito. E a terceira coisa, lembra a sua identidade, né? Quem você é agora? Você é o que a Bíblia diz que você é, não é o que você vê nem sente. Então a primeira coisa que a Bíblia diz é que nós somos nova criação, somos filhos de Deus. Puxa vida, você é do tipo dele, da natureza dele, né? Você é filho. Se você que é pai faz coisas boas para os seus filhos, imagina Deus não vai fazer por você, né? Aquele que não negou o próprio filho vai negar o quê agora? Então você vê, compreender o evangelho vai mudar você, mas não é uma fórmula. Você tem que entender o favor de Deus, ok? Mas pastor, ainda vem a pergunta, né? O que eu tenho que fazer? Porque eu quero algo assim prático, porque as pessoas gostam, elas acham que tudo que eu estou dizendo aqui é teoria. As fórmulas. Elas acham que é teoria, não é.
Mas a Bíblia fala de algumas coisas que você pode fazer. A primeira coisa que você pode fazer é orar. Ore a respeito de tudo, ok? Mas ore sabendo que é perdoado, sabendo que é amado, e ore como filho. Não ore como um estranho que chegou agora e está clamando misericórdia, não me destrói não me queima vivo não. Não, ora como filho. Filho é aquele que chega e pula no colo do pai. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, ore a respeito de tudo, ore o tempo inteiro. Oração é a coisa... No cristianismo, a oração é central. Havia oração no Velho Testamento, mas não fazia parte da lei, não tem nenhum mandamento para orar. Mas Paulo diz, orai sem cessar. Orar. Você sabe, eu não falo muito para casais ultimamente, mas hoje eu entendo cada vez mais. Você, jovem, garota, que está procurando um rapaz, não... Claro, tem muitos critérios que você deve olhar, mas eu acho que tem um critério que deveria estar na frente de todos. Ele é alguém que ora. Por quê? Porque quem ora tem esperança. Discuti com a minha esposa, né? E eu já discuti com a minha esposa incontáveis vezes. Mas o que acontece com a minha esposa? Ela ora e eu oro. E aí eu oro com ela. Então, não tem jeito do problema continuar se você está orando. Glória a Deus. Qual que é o problema? Tem homem que não ora. Não ora. E aí você fica muito tempo sem se alimentar. Qual que é a consequência disso? Bom, a segunda coisa que eu ia falar depois de orar é alimente-se da palavra de Deus. Ler a Bíblia não é coisa de religioso, não. Isso é coisa antiga. Antigamente se falava, quero ouvir uma coisa nova. Não. O que tem para dizer é o que é desde sempre. Você tem que comer se você quer ter saúde. Então tem que comer a palavra. E não é comer através de outro. Não, você diretamente lendo. E Deus falando com você, lendo com o coração aberto. Amém? Isso é absolutamente vital. Por isso que Paulo fala que tem que renovar a mente, né, pastor? Porque renovar a mente. Com o quê? Com a palavra. Glória a Deus. Mas a palavra também é maná do céu, ela é alimento. O que acontece com alguém que não come? Ele vai sentir todos esses sintomas aqui, ó. Ele vai sentir falta de indisposição, vai se sentir vazio. Assim, quem não come sente vazio. Vazio por dentro é grande, o vazio. Verdade. Quem não come sente que está faltando algo, né? E depois, dificuldade para continuar, perseverar. Claro, quem não come não quer andar, não. É preciso comer. Não é complicado entender isso. Até dentro disso que o senhor está compartilhando, pastor, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, como filtrar tantas vozes? Porque tem pessoas que estão se alimentando de tudo. Você entra na internet, você às vezes quer ouvir uma palavra de alguém, uma palavra positiva. Em tempos difíceis, onde existem muitas vozes, como filtrar tudo isso? Até pastor? O horóscopo, viu, pastor? A pessoa ela acorda de manhã, tem alguém que diz, se você é de Áries, você é de Câncer, então o seu dia vai ser ruim, o seu dia vai ser assim. Você sabe, filtrar é uma coisa complicada, porque a pessoa não vai ficar lembrando, né, do que a gente fala. Por isso ela tem que se alimentar, porque quando ela come a comida saudável, ela sabe perceber quando a outra comida tá ruim. Tá ruim. Entendeu? Eu apenas dizer para ela, olha, comida ruim tem uma aparência assim, tem um odor diferente, então não coma. Não é complicado ensinar isso, mas o melhor mesmo é ela comer a comida boa. Então, quando eu sei a aparência de uma manga boa, eu sei que aquela ali que tá toda preta, não vou comer. Porque eu sei quando ela tá boa, porque eu já comi a boa. Entendeu? Então, o primeiro critério é isso. Agora, as pessoas querem também que eu dê passo, né? Passo 1, 2, 3. Tá bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte: essa pessoa, ela está centralizando Cristo. Primeira coisa. Quem não centraliza Cristo, não ouça, não perca tempo. Ou pelo menos não dê o valor que você imagina que a pessoa tem. Segunda coisa, ele crê na palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus para ele é o ponto de definição. Está escrito. É isso que importa. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, ele crê no favor de Deus. É preciso crer no favor de Deus.
Você pode pegar livros de autoajuda que vão te mostrar muita coisa que você tem que fazer. 7 passos, 10 passos. Mas sempre olha o primeiro. Quem prega o evangelho, a primeira coisa que ele vai te dizer é: você precisa do favor, da graça de Deus. Amém. Amém. Então, quem não fala isso, ignore. Outro critério: a internet é lugar de condenação. As pessoas acham que quando elas condenam, elas são sábias, inteligentes, elas têm pensamento, consciência, discernimento. E aí, você vai encontrar pessoas que só sabem falar mal e condenar. Condenar pastor, condenar igrejas, e ele condena todo mundo. E aí você fala: esse cara é que tem a palavra de Deus. Não, o Espírito Santo não está aqui para condenar. Jesus disse que ele mesmo não condena, mas esses cidadãos aí na internet acham que pode condenar à vontade, até o dia que forem prestar contas do que estão fazendo em nome de Deus. Então, cuidado com isso. Pastor, cuidado com esse tipo de gente. E o mundo, né? Os conceitos mundanos, as filosofias, o que eles fazem é condenar, né, pastor? É levar padrões de comportamentos, de conduta, de resultados que acaba produzindo tanta condenação na vida das pessoas, né? Porque você não vai encontrar essas pessoas jamais dizendo assim: puxa, a igreja está avançando. Nossa, que legal, esses irmãos estão crescendo em Deus. Não vai encontrar isso. É sempre o contrário, sempre te falta algo, você precisa de algo, você está fora do padrão, você está desqualificado, você está, então, muito mal. Então, tem crente que vive a vida inteira mal, ele nunca consegue chegar a lugar algum. Se ele faz, ele ouve assim: mas não fez mais do que a sua obrigação, né? E é por isso, inclusive, que você não vai... As igrejas, de maneira geral, têm muita dificuldade de levantar líderes. As pessoas vêm aqui na videira e elas ficam impressionadas com a quantidade de líderes que nós temos aqui. Elas dizem: mas qual que é o segredo? E o segredo, eu digo para elas, é você concluir as coisas. Porque você vai numa igreja, ele faz curso de escola dominical a vida inteira, mas nunca tem um dia que ele pode dizer: formei, agora eu já sei, agora eu estou pronto para ensinar para outros. Nunca chega. Ele sempre está desqualificado. Sempre desqualificado, ele tem que aprender mais. Aí você chama uma pessoa dessa para liderar, ele vai falar o que para você? Não estou pronto. Não estou qualificado. Não estou pronto. Não estou pronto. Então ninguém nunca está pronto nesses lugares. Entendeu? Mas isso é por causa da falta de graça e de favor na vida de muitos líderes, né? Eu costumo dizer que é uma questão da cenoura filosofal. Sabe o que é a cenoura filosofal? Nunca ouvi falar, pastor. Prepara o corte aí. Não, a cenoura filosofal era o seguinte, né? Naqueles tempos antigos, na Idade Média, que eles usavam burros para levar as coisas, o burro empacava. Por alguma razão, ele empacava. E aí o camponês inteligente fazia o quê? Pegava uma vara, né? Pendurava na ponta uma cenoura. E ia com a cenoura na frente do focinho do burro. E o burro, então, para pegar a cenoura, começava a andar. Entendeu? Mas ele nunca pega a cenoura. Entendeu? Ele só vai andar. Então, preste atenção. Muitos líderes fazem isso com as ovelhas da igreja. Eles pensam o seguinte: se eu falar para ela que ela já está pronta, acabou a vida dela. Ela aí que não vai fazer nada. E aí os crentes ficam a vida inteira tentando chegar a algum lugar. Nunca chega. Nunca chega. Porque colocaram uma cenoura filosofal na frente dele. Pastor. Não sei se eu consegui ser claro com você. Perfeito. Mas, pastor, uma questão também, seria errado dizer que o inimigo, né, o diabo, esse tem sido o trabalho dele muitas vezes na mente das pessoas, levar as pessoas para esse campo da condenação. Sim, né? claro, esse é um o ponto, trabalho né? dele, né? Porque ele é chamado de o acusador. Porque se ele consegue nos levar, agora estamos falando de crente, se ele consegue levar um crente para viver debaixo de acusação, ele não vai conseguir desfrutar de uma vida abundante. E o apóstolo Paulo, né, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, ele diz o seguinte: ele não manda a crente ficar amarrando demônios, expulsar demônios, ele diz o seguinte: nós devemos levar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Esse é o trabalho do crente, né, pastor? Você pode também repreender demônio, não tem problema. Mas você tem que entender esse princípio. Você colocou um princípio muito claro. Você sabe, Satanás em hebraico é Ha-Satan.
Ra é o artigo, né? O, e Satã é acusador. Então, nome é um nome. O diabo significa adversário, é um título, né? O maligno é um título, mas Satã é um nome, entende? E o nome é o que ele é. Então, qual que é o nome de Jesus? Jesus é o Salvador. Yeshua significa Salvador ou salvação, mas Satã significa acusação. Sim. Aí lá em Apocalipse capítulo 12, diz que ele acusa de dia e de noite. Ele não para de acusar, não é? Há um tempo atrás, um jovenzinho chegou em mim, já tem algum tempo isso, e eu estava pregando sobre condenação. Ele jovem, né? Devia ter uns 17, 18 anos, mas já estava entendendo o evangelho perfeitamente. E ele falou: pastor, você já está assim tão mais na frente, né? Você já está tão mais maduro. Eu fico pensando, porque o diabo me ataca sim, com condenação. Mas como será que o diabo ataca o pastor Luiz? Ele veio me falar. Aí eu falei: olha, eu vou te dizer uma coisa, o diabo não muda. A mesma coisa que ele faz com você, ele faz comigo. Ele tenta trazer condenação, acusação. Nunca vai mudar. Então você tem que vencer isso. Esse é o vencedor. Aí no capítulo 12 mesmo, no verso 11, diz o quê? Eles, pois, o venceram por causa do sangue. Como é que você vence o acusador? Declarando que você é perdoado. Já sou perdoado. Pastor, não há mais condenação. O senhor abriu o bloco aqui falando do amor, né? Da importância de ter experiência com o amor. Eu me lembrei lá de Filipenses 4:7, né? Que fala que a paz que excede todo o entendimento, né? Ela guarda a nossa mente, né? Então, essa sensação de paz, quando nós temos a convicção que somos amados, porque se somos amados por Deus, o que pode nos acontecer, de uma certa maneira? Não pode acontecer muita coisa com você, porque nós estamos sujeitos a tropeços, intempéries, ataques, setas incendiárias do diabo. Pode acontecer muita coisa, mas o que o filho pode fazer nessa hora? Ele pode chamar o papai. Aleluia. Vou falar pro meu pai. Vou falar pro meu pai o que você está fazendo. Entende? Então, quer dizer, o seu pai tem condição de mudar toda a circunstância, de vencer todos os inimigos para você. Então, quando você sabe que é amado, você vai lidar com a vida com um bom humor, com alegria. Fica leve, né, pastor? E nos dias maus, você mantém a esperança. Amém. Falei, isso é momentâneo, passageiro, meu pai vai resolver isso para mim. Não sei como vai ser, mas eu já orei, ele vai fazer. Entendeu? Então, quando você sabe que é amado, tudo muda. Tudo muda. Talvez os problemas continuam lá, né, pastor? A tribulação, mas dentro do seu coração você está em paz, né? Você tá... Não, às vezes o problema continua por um momento, mas ele vai passar. Amém. Não tem noite escura que dure a vida inteira. Uma hora o sol nasce, né? Então é preciso ter essa esperança e paciência, diz o Novo Testamento. Então, meu pai diz que ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Foi meu pai que disse isso. Então, eu tenho apenas que esperar. Vamos ver como vai ser isso. E no momento certo você vê. Amém. Isso que diz quando falar esperança, nunca fale. Isso. Esperança nunca erra. Mas não é esperança. Tudo que a gente fala aqui, a gente tem que definir o termo. Sim. Porque as pessoas que nos ouvem, elas têm uma ideia do que sejam as palavras, mas não tem um sentido bíblico às vezes. Então, o que a Bíblia quer dizer com esperança? A palavra esperança, no grego, na Bíblia, é elpis. Elpis. Se você gosta de decorar as coisas, né, é só lembrar do Elvis. Elvis Presley. Aí, troca o V pelo P, você tem Elpis. Elpis é esperança em grego, mas a esperança no grego não é pensamento positivo, não é otimismo. Vai dar tudo certo. Não é isso. Ainda que isso não seja errado, mas não é essa a esperança. A esperança no Novo Testamento é algo certo, concreto. Você sabe, vai acontecer. Entendeu? Então, quando alguém está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, entendeu? Mas ele não sabe se o ônibus vem. Ele nem sabe se o ônibus passa ali. Ele vai ficar lá esperando o ônibus
mas sem nenhuma convicção. Sim. Tipo no feriado, você não sabe se vai passar o ônibus. Não, mas às vezes você nem sabe se está no ponto, você não sabe se parou no lugar certo, você não sabe, meu Deus, será que meu ônibus para aqui? Então você fica na esperança, mas essa esperança não resolve. Ela é incerta, né? Porque você não tem segurança. Agora, se o motorista te prometeu, você fica lá que eu vou passar. Entendeu? Aí você fica lá esperando. Aí já passou 30 minutos, alguém fala, você está esperando ainda? Não, para com isso, vai embora, pega um Uber. Aí você fala, não, ele disse que vai passar. Então eu estou aqui esperando. É diferente, você vê, ele tem segurança do que ele está dizendo. Então a Bíblia fala isso, né? Quando a gente... a fé, inclusive, qual que é a definição de fé? Isso é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas gostam de dizer o seguinte: fé é para o passado, esperança para o futuro. O que está certo. Mas aí eles colocam a esperança como sendo uma coisa menor, né? Mas, vamos ler na Bíblia? Vamos ler. Guilherme, se você puder ler para mim? Com certeza. Hebreus 11, verso 1, você vai ver algo interessante. Como que a fé está associada com a esperança. Pode ler, pastor? Pode ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, fé é uma certeza de coisas que se Esperam. Então, não existe fé sem esperança. Não existe fé sem esperança. Então, a esperança é fundamental. Que maravilha. Né? Mas a esperança é aquela convicção. Ele já viu o fim da história. Eu vou terminar bem. E ele já me contou. Não se preocupe. Eu já sei o final da história. Então, eu não sei o final da história, mas ele sabe. Aleluia. Amém, é verdade. Ele me diz, não se preocupe. Então, O senhor me lembrou uma coisa aqui agora, pastor, com esse exemplo. Que hoje tem um aplicativo do horário dos ônibus, né, Guilherme? Você Mudou sabe? muito. E nós temos um livro, né? Nos mostrando que a gente pode esperar que o nosso ônibus vai passar, né? Que O fim da história está garantido, né, pastor? é lindo, pastor. mas olha, mas não dá para fazer essa ilustração dessa maneira. Dá, não. Porque a Bíblia não fala dia para você, nem hora. Meu Sim. Deus. Né? A Bíblia não coloca para você data de coisa alguma, né? Só diz o seguinte: o Senhor disse, né, que vai voltar em breve. Mas o breve dele já tem 2000 anos. Ô, Jesus. Então, só estou te dizendo isso, né? Pastor, mas se Mas nós o bom, soubéssemos pastor- o dia era pior, não era não? Então, Ansiosos como nós mas eu não somos. estou nem falando da volta, mas o dia daquela bênção. Sim. O dia que vai ter aquela mudança. O casamento, o jovem senhor, até quando a solteirice? Então é preciso entender que você tem que perseverar até a bênção vir, Amém. porque ele prometeu. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem mais uma pergunta aqui, muito boa, inclusive, perguntando dos apóstolos da época de Jesus e sobre o entendimento da graça. Pastora Luísa, os apóstolos tinham entendimento do poder da graça de Deus? Eu já ouvi perguntarem assim também. Pastor, só Paulo via a graça como ele enxergava? Os outros apóstolos não enxergavam? Paulo diz, claro, em primeiro lugar, óbvio, né? Que o que os apóstolos pregavam era o evangelho da graça, todos eles. Mas cada um tinha um estilo, uma forma de fazer isso. Então você vê, eu não vou falar dos evangelhos, vou falar só de Pedro, Paulo e João. Paulo, se você lê as epístolas de Paulo, a ênfase é sempre fé. A salvação pela fé, a vida pela fé, o justo vive pela fé. Se você lê a epístola de Pedro, você vai ver que a palavra central não é fé, é esperança. Pedro pregava o tempo inteiro esperança. Eu já te mostrei que fé e esperança andam junto. E João, o tempo inteiro fala de quê? Do amor. Amor de Deus. Então você tem, lá em Gálatas capítulo 5, diz que a fé atua pelo amor. Olha como as coisas são todas ligadas. É verdade. A fé atua pelo amor. Esse amor aqui não é o nosso amor, não. É o amor de Deus. Quando eu sei que eu sou amado, eu creio. Eu tenho fé. Quando eu duvido que eu sou amado, eu não tenho fé para mais nada. Pra mais nada. Não tem segurança. Então, a fé atua pelo amor. E a fé é a esperança de coisas, né? Convicção de coisas que se esperam. Então, você vê fé e esperança, fé e amor. Por isso, Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que tem 3 coisas que permanecem: fé, esperança e amor.
Mas o maior destes é o amor. Mas as 3 coisas são fundamentais. Andam juntas, né, pastor? Então, o que você vê entre os apóstolos é uma mudança, estilo. Ah, pastor, mas a Bíblia não foi escrita pelo Espírito Santo. Mas esse é que é o negócio. Alguns irmãos acham que o Espírito Santo possui as pessoas, né? Então é como uma possessão. Na hora que o Espírito vem, eu perco, entro num estado... Não, o Espírito Santo não faz isso, não. Quem faz isso é outro Espírito. O Espírito Santo, ele vem, ele age sobre você, em você, mas você mantém todas as suas capacidades mentais. E então, quando o Espírito Santo veio e soprou a palavra, a escritura para Paulo, o estilo é de Paulo, o jeito de escrever é de Paulo, mas a palavra é de Deus, a escritura é de Deus. Glória a Deus. E Paulo, para você ter uma noção de como é séria as epístolas de Paulo, que Pedro, em vida, disse que tinha alguns indoutos que deturpavam os ensinos de Paulo. Aí ele conclui: assim como deturpam as demais escrituras. Uau. Então, o próprio Pedro, ele selou dizendo: não, os escritos de Paulo foram dados pelo Espírito Santo. Uma deturpação que o senhor, inclusive, já explicou numa pregação, pastor. Paulo dizendo assim, ó, tudo coopera para o bem, então eu vou fazer o que é mal e está tudo certo. Não preciso ficar fazendo só. Não, isso é a acusação que Sim. fizeram contra Paulo, né? Paulo diz que caluniosamente, está lá em Romanos capítulo 2, caluniosamente eles diziam, né? Vamos fazer males para que venha o bem. Então Paulo mesmo nunca pregou isso. O que Paulo pregava? Romanos 8:28 é que todas as coisas cooperam para o bem. Mas essas pessoas com a mente pervertida, bom, se tudo coopera para o bem, então não importa o que eu faço. Vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer o que é errado, já que eu estou com vontade de fazer o que é errado. Então, Paulo nunca disse isso. O que Paulo está dizendo aconteceu algo com você, não foi sua escolha, não foi nada que você planejou, é um acidente, um percalço, uma luta. Paulo está dizendo, Deus vai fazer com que coopere para o seu bem. Aleluia. Pastor Aloysio, mas de uma certa forma, o apóstolo Paulo foi um vaso assim de Deus usado para trazer mais revelação aos apóstolos acerca da graça, né? Inclusive teve já aquele embate de Paulo com Pedro em relação aos gentios. Então ele foi uma pessoa assim chave para poder trazer mais revelação aos apóstolos, né, pastor? Eu não sei se ele trouxe mais revelação. O que acontece? Há às vezes, muita leitura distorcida do texto bíblico, né? Lá em Gálatas, no capítulo 2, Paulo está defendendo o seu apostolado. E Paulo diz o quê? Que o evangelho que ele recebeu não era de segunda mão. Porque qual que era a acusação que faziam contra Paulo? O que Paulo prega ele aprendeu de Pedro. Ele aprendeu de João e ele distorceu. É isso que acusavam ele. Aí Paulo diz, olha, não aprendi de ninguém. Eu recebi do Senhor esse evangelho. Aí ele disse, olha, depois de 14 anos eu desci a Jerusalém. E lá ele diz que ele desceu para quê? Para expor para os apóstolos o que ele pregava. Entendeu? O que ele pregava. E ele diz, e eles não me acrescentaram nada. Eu já vi tanta colocação errada dessa frase. O que ele quer dizer com não acrescentaram nada? Eles estavam dizendo, não, o que você prega é o mesmo que nós pregamos. Não tenho nada a acrescentar, concordo com o que foi alinhado. Dito. O que você está falando é o mesmo que nós falamos. Isso. Paulo está dizendo isso, não é? E aí logo em seguida ele conta desse evento de Pedro lá em Antioquia, que antes do pessoal lá de Jerusalém chegar, ele comia com os gentios, sentava à mesa, fazia festa. Quando esses judaizantes chegaram, Pedro se afastou. E aí Paulo então repreende a Pedro. Isso é uma coisa muito séria, né? Repreensão apostólica. Mas não teve embate, não teve luta, não teve briga, nada disso. São homens de Deus, é gente muito santa. Maduros, né? Maduros. O que Paulo fez ali foi chamar tanto Pedro quanto Barnabé à lucidez. Entendeu? A lucidez. Então, se Paulo não tivesse feito isso, até hoje nós teríamos aí no meio da igreja duas linhas, né? Uma para nós, outra para os judeus. Nós poderíamos dizer que Paulo teve mais revelação da graça, do amor de Deus, do
do que os outros apóstolos? Talvez até pelo histórico de vida dele? Não temos como fazer esse tipo de afirmação. Essas comparações não são necessárias, né? Pedro era uma pessoa simples, era um pescador. João era também simples, um pescador. Filho de pescador. Porque quando você é pescador, quando até o seu pai é pescador, você vê que você é de uma linhagem. É de família. É de família, é de gente simples. Mas Paulo não era gente simples. Paulo, ele estudou com Gamaliel, que era considerado assim um privilégio monstruoso, né? É um doutor. Paulo era famoso. Porque as pessoas pensam que Paulo era um Zé Ninguém. Não, você vai ver Paulo pregando para o procônsul, para o rei. Ele era recebido pelas pessoas mais importantes onde ele chegava. Algumas pessoas achavam que Paulo era só caçador de crente, queria matar os cristãos, né, pastor? Não, Paulo era muito conhecido. E depois que se converteu, tornou-se mais conhecido ainda. Uau. Tornou-se famoso. Todo mundo queria saber. É que você lê a Bíblia, você não imagina, mas a Bíblia fala, por exemplo, em Atos, que Paulo ficou 3 anos em Éfeso. E 3 anos em Éfeso, ele evangelizou toda a Ásia Menor. Meu Deus. Uau. Como que ele fez isso, né? Ele diz que ele reunia todo dia. Todo dia. E aí traziam enfermos, toda banda, para o culto. Né? Sinais eram feitos ali durante 3 anos. Então você tem noção, Paulo era alguém muito bem treinado, muito capaz. Ele era eloquente no hebraico, no grego, talvez no latim também. Quer dizer, ele era um poliglota. Ele era alguém, na minha opinião, a mente mais brilhante que já pisou esse planeta. Na minha opinião. O pessoal gosta de falar de Einstein, não sei o quê. Na minha opinião, Paulo foi o cara mais brilhante que já pisou aqui. Claro, não estou falando de Jesus. Então, você tem essas diferenças. Por isso, Paulo, quando fala, ele fala usando um grego mais sofisticado. Né? Suas colocações são feitas de uma forma muito mais, como é que eu vou dizer, erudita. Né? João é bem direto, João é específico. Né? Quem não ama não viu a Deus nem conhece a Deus. Ponto. Entende? É simples, mas não quer dizer que a revelação é menor. Você vê um novo convertido falando de Jesus e vê um doutor em teologia falando, é claro que o doutor vai falar de maneira mais rebuscada, mais bonita, mas não quer dizer que ele tem mais revelação. Talvez por isso que tem aquela afirmação que a pregação dele era enfadonha, né? Talvez por causa dessa linguagem. Os coríntios achavam a palavra de Paulo fraca, né? Esses coríntios não é brincadeira. Não é brincadeira. Eles achavam a palavra de Paulo fraca. Provavelmente eles gostavam de Apolo, que era eloquente pregador, né? Aquela pessoa que consegue mesmerizar a multidão, cativar todo mundo o fica povo ali olhando para ele. E os coríntios gostavam era disso. Aí Paulo chegava e começava a ensinar. E quando você pega aí Romanos, quem prega Romanos? Você conhece algum pastor que prega Romanos? Infelizmente, pouquíssimos pregam o Novo Testamento. Eu desconheço quem prega Hebreus, e quando prega é só para condenar as pessoas. Desconheço quem prega Romanos. Entende? As pessoas... Gálatas, né, pastor? O que o pastor hoje em dia faz? Ele pinça versículos lá do Velho Testamento, ou histórias, e pregam sobre isso. Por que não querem pregar? Porque acha que Paulo é teologia. Eu não quero pregar teologia. Entendeu? Não. Romanos é o evangelho. Romanos é o 5º evangelho. É o evangelho. Os outros 4 falam de Cristo na carne. Romanos fala do Cristo ressurreto. Aleluia. Então ele é o evangelho. Romanos é o resumo do que Paulo pregava. Quando ele escreve para os romanos, ele está resumindo o que ele pregava para que a igreja em Roma soubesse. Então, se você quer saber o que Paulo pregava, leia Romanos. Pastora Luiz, uma pergunta para o senhor aí. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos que num seminário bíblico, né? Se você tivesse que ficar isolado numa ilha, tivesse que escolher um livro da Bíblia para levar com você para essa ilha, qual livro você levaria? E 97% dos alunos escolheram Romanos. O senhor levaria Romanos também, pastor? São espertos. Eu também levaria Romanos, porque é a carta mais didática, detalhada, minuciosa a respeito do evangelho. Do evangelho. Então, com certeza, eu levaria Romanos.
Aleluia. Amém. Pastor, para a gente fechar isso aí pro intervalo, uma pergunta aqui, né? Como ensinar a palavra de Deus para alguém que não entende e não perca o interesse sobre o assunto? Então, o que desperta interesse num certo assunto? Você está passando, de repente você ouve algo, você fala, peraí, o que na sua opinião desperta interesse? Deixa eu ver a opinião de você. Eu fico espantado quando as pessoas contam sobre algum acidente, algo inesperado, o imprevisto. Tá certíssimo, esse é um ponto. Algo que você nunca imaginou, não pensou que podia acontecer, inesperado, desperta sua atenção. O que mais desperta a sua atenção? Uma novidade. Ilustração, pastor. Sim, mas eu falo assim, tem muitas ilustrações que você ouve e não liga, né? Então, a segunda coisa que desperta o interesse é quando você ouve algo que tem a ver com a sua necessidade. Uau. Olha só. Você está precisando de dinheiro. Aí o cara chega e fala, vou te ensinar a virar um milionário em 3 aulas. Ele tem meu tempo. toda a atenção do Você mundo. vai prestar atenção no que ele está dizendo. Você vai ser milionário. Entendeu? Aí como é que você aplica isso para o evangelho? Você precisa ensinar a palavra a partir da necessidade da pessoa. Pode Entendeu? falar sobre o vazio, né? Perfeito, pastor. Que só pode ser preenchido Se por Deus, o e a problema pessoa dela é o vazio, É um vazio, né? vai despertar, não é? Mas normalmente é um problema. Então você pode ver que grande parte das pessoas vão para a igreja por causa de tiveram um problema. Às vezes um problema conjugal, uma enfermidade, né? Problemas com dinheiro, uma série de problemas que pode acontecer. E alguém explicou, mostrou para ela algo a respeito daquilo no evangelho, né? Então isso é uma maneira de você despertar o interesse. Aleluia. Ok? Agora, depois que você se converte, né, os seus interesses aumentam. Aí você tem curiosidade de conhecer a Bíblia. Aí você fica pensando, meu Deus, tem coisa na Bíblia que eu nunca imaginava, né? Então, quando você vai ensinar, é importante também você sempre procurar alguma coisinha para surpreender o irmão. Porque aí ele falou, nunca tinha pensado nisso. Também prende a atenção da pessoa, né? Isso vale também para o evangelismo, né? O evangelismo. Eu sempre gosto de dizer que quando você vai evangelizar, você tem que descobrir qual é o nervo exposto da pessoa. O que é o nervo exposto? O nervo exposto é sensível pra caramba. Você fica ali. Então, quando você descobre o nervo exposto, aí você prega em cima daquilo. Pastor, foi Ensina o que... em cima daquilo. Porque Não vem da pessoa, né? Todos nós temos problemas em uma certa medida, né, pastor? Então, todos nós temos um pouco dos nossos nervos expostos. O pastor é só um nervo exposto ou tem mais de um, Guilherme. Tem gente que Tem um Pastor, eu acho que um ambulante. exemplo bom foi a mulher samaritana, né, pastor? Junto ao poço. Mas você sabe que tem gente que não tem. Tem gente que não tem. Ele acha que está vivendo a vida maravilhosa. Não tem problema nenhum, né? E tem realmente momentos da vida que a pessoa não tem problema. Ela está bem no casamento, ela tem saúde, ela está ganhando dinheiro, ela não tem problema de relacionamento, ela não tem nada. Aí você chega para ela não tem nem um espaço. Não tem um nervo exposto. Tem um nervo exposto, não tem nada, né? Então é óbvio que essa pessoa é mais difícil ser alcançada, entendeu? Agora, você fala da mulher samaritana, né? Mas eu gosto sempre de lembrar daquela mulher lá em Lucas, né? Que ela veio lavar os pés de Jesus, né? E enxugar com o cabelo. Eu gosto desse texto, por quê? Porque qual que era o nervo exposto daquela mulher? Ela era pecadora, diz Jesus. Quando Jesus fala que alguém é pecador, porque não é... Ela era florzinha de Jesus, não. Pecou muito. E qual a mensagem que ela precisava? Do perdão. Do perdão. E ela creu, né? No caso da mulher samaritana, Jesus chega para a mulher e pede o que para ela? Um copo d'água. Isso é uma coisa interessante, né? Porque ele não chegou exigindo, não chegou cobrando, nem ensinando. Ele chegou pedindo um copo d'água. Agora Deus está pedindo a pessoa um copo d'água. Porque Jesus é Deus, né? Está pedindo um copo d'água. Isso mostra tanto que o Senhor é gracioso, maravilhoso, né? E aí ela fica surpresa. Isso desperta o interesse. Sim. Ela fica surpresa. Como que você falou comigo? Como que você chega perto de mim? Né? Não despertou interesse? Na hora.
Na hora. Uma vez que o Senhor captou o interesse dela, o Senhor também faz algo além. O Senhor fala, se você soubesse quem é o que está falando com você. Se você soubesse, você pediria para ele, e ele é que te daria água. Que é isso? Aí ficou uma coisa confusa agora. Ela ficou baratinada. Peraí, ele você tem um negócio para me dar, então? Não, ele pediu água. Agora ele disse que se eu soubesse quem ele é que me dá água. Aí o Senhor disse, porque quem bebe dessa água volta a ter sede, mas a água que eu lhe der, que se você beber dela, você não vai ter mais sede. Aí melhorou ainda agora. Aí, a bênção é maior, né? O que ela fala? Me vê 2 litros. Senhor, não, ela fala, me dá para que eu não tenha que voltar aqui mais. Naquela época a água não era encanada. Tinha um poço que ficava num certo lugar da vila e todos os moradores iam ao poço buscar água. Então imagina a canseira que era buscar água. Ela falou, agora vai melhorar muito a minha vida. Nunca mais vou puxar essa corda. Entendeu? Não é maravilhoso? Jesus conseguiu segurar a atenção dela. Mas o Senhor estava falando de algo espiritual, mas ela estava entendendo outra dimensão. Mas não tem problema, o Senhor aceita assim mesmo. Não é verdade? Aí ela fala, então me dá dessa água, Senhor. Aí ele fala, então vai lá e traz o seu marido. Por que o Senhor faz isso? Né? O Senhor Jesus sai da água e vai pro marido, hein? Por quê? De uma hora. Você não vê ele fazendo isso em lugar nenhum. Não tem nenhum milagre que ele faz que ele diz, primeiro você vai... Não, tem depois. Né? Ele passa barro, no olho do cego e fala, vai lavar. Né? Os leprosos estão no caminho, vai apresentar ao sacerdote. Mas ele nunca coloca uma condição anterior. Dizendo, não, primeiro você vai perdoar seu marido. Vai lá em casa, aí depois você volta. Não tem isso. Essa mulher é a única. E o Senhor falou o que para ela? Vai lá, chama o teu marido. Né? Ela fala o quê? Não tem marido. Não tem marido. Aí que o negócio fica quente, porque aí o Senhor fala o que para ela? Você está de parabéns. É muito bom quando Deus elogia o pecador que assume que é pecador. Né? Sinceridade, né, pastor? Aí o Senhor diz, porque você já teve 5. E esse 6º, você não é casada, você está amaziada, não é seu marido. Agora o pecado foi exposto. Então, esse é um bom momento de eu dizer para você, querido ouvinte, que ser amaziado não é o mesmo que ser casado. Porque aquela mulher estava amaziada. E Jesus falou o que para ela? Você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu marido. Não é. Então, viver amaziado não é o mesmo que viver casado. Tem gente que gosta de dizer isso, porque não quer o compromisso, não quer se casar, quer ter a mulher, mas não quer casar com ela. Não é? Então, eu falo isso porque normalmente é homem que não quer casar. Quase nunca é a mulher. Então, amaziamento não é o mesmo. Mas aí, quando ela fala que não tem marido, o Senhor disse isso para ela. E aí ela fala o que? Senhor, eu percebo que o Senhor é profeta. Olha o interesse de novo. Né? Eu percebo que o Senhor é profeta. Então, assim, despertar o interesse não é uma coisa tão complicada. Né? Comece onde a pessoa está. Desperta a curiosidade dela por algo que ela mesma faz. Né? Então, pode seguir o exemplo de Jesus, né? Tem um irmão que ele fez isso um dia, ele me contou que foi num posto de gasolina, o frentista veio atender ele falou, escuta, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que tem um combustível que quando você coloca, você nunca mais tem que abastecer de novo? Você tá doido. Aí o frentista falou, tem não. Esse combustível, você está me enrolando. Ele falou, tem. Você quer? Você quer? Eu vou te dar. Aí o que ele falou? Quero. Né? Aí o que ele expôs? O evangelho para a pessoa. Glória a Deus. Entendeu? Mas primeiro ele despertou interesse. Né? Então tem essa esperteza às vezes, porque é isso que vai prender a atenção também quando você estiver ensinando a Bíblia. É mostrar a relevância do que está escrito. Né? Glória a Deus. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Fiz questão aqui de não interromper o pastor, porque eu tenho certeza que você foi abençoado com essa resposta. Na sequência, o pastor volta para comentar uma notícia que nós temos aqui. Eu já dou a prévia, que é um pastor. Aqui, na verdade, nós temos aqui, inclusive, 2 notícias. O pastor comenta na sequência e nós ouvimos a participação final de um irmão que fez um convite para o encontro com Deus, mas ele usou uma estratégia diferente. Vamos ver se o pastor Luiz aprova a estratégia do convite desse irmão. Não sai daí, a gente já volta. De volta com a Escola da Graça Cash. Para você que nos acompanha e participa no YouTube,
canal do Pastor Aloysio, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para quando um episódio ou conteúdo for postado você ser avisado, e também pela Vinha FM, de todos os lugares, no aplicativo, pelo rádio, no Dial 91,9. Eu só quero dizer que o pastor, no início do programa de hoje, abriu um precedente sem igual. Pastor Aloysio me disse que quem acompanha o podcast tem a possibilidade de vir sentar-se aqui na mesa para participar do podcast. Pastor, essa é uma oportunidade muito grande, então eu vou fazer o seguinte: 2 coisas precisam ser feitas. A primeira, entra lá no portal escoladagraça.com, se inscreve por lá e depois manda mensagem para a Rádio Vinha no nosso WhatsApp. Se você é de fora do Brasil, difícil você participar aqui sentado, mas você pode participar mandando mensagem. Quem sabe a gente não te põe também via vídeo. É o +55 62 e o WhatsApp da Rádio Vinha, que é o 9999-7-2005. Envia para nós uma mensagem dizendo que você quer participar presencialmente do Escola da Graça Cast. Pastor Aloysio, tem uma notícia para nós comentarmos aqui na perspectiva da graça. Tem um rapaz que ele nasceu surdo e ele sai para evangelizar de bicicleta lá onde ele mora. Então eu vou ler aqui a notícia. Cristão percorre toda a sua região de bicicleta evangelizando surdos. O Aktashi é um evangelista da Ásia Central de origem muçulmana que nasceu surdo. Na cultura muçulmana, eles creem que essa é uma maldição de Alá. Assim como Aktashi, a família não se importava com ele e a sociedade o desprezava pela sua surdez. Mas ele teve um encontro com um cristão que mudou sua vida para sempre, e o homem surdo fala sobre Jesus aonde vai. Ele, por outras pessoas surdas, diz que é sempre difícil para nós, porque nascemos surdos, mas quando conhecem a Jesus, entendem que existe uma vida melhor. A língua de sinais para se comunicar é uma das maneiras mais preciosas de pregar a palavra. Pastor, existe alguma língua que a palavra de Deus pode não ser expressada? Ou até o suspiro? Não existe nenhuma língua que não seja capaz de expressar o amor de Deus. Mas eu acho essa notícia fascinante, né? Quer dizer, é um surdo. Então, ele só se comunica com outro surdo ou alguém que fale a linguagem dos sinais, que é muito pouca gente. Porque você só aprende a linguagem dos sinais se você tiver um surdo na família. Um irmão, né? Aí você aprende, porque você precisa se comunicar. Caso contrário, dificilmente você vai aprender. Então, esse surdo, ele tem um encontro com o Senhor. Ele vive num lugar que é proibido pregar. É proibido pregar. Meu Deus. Né? Então, mas ele prega numa linguagem que as pessoas nem sabem que ele está pregando. E ele prega para pessoas que são capazes de entender o que ele está pregando. Então é como se fosse assim uma mensagem por código, entendeu? Quem está perto de você não sabe, mas olha só. A palavra está sendo pregada para alguém. Então eu acho fascinante essas coisas, né? Porque a gente vê como Deus governa, como Ele é soberano e Ele cria situações, né? Permite situações para mostrar a limitação do homem. Então, e geralmente, né, pastor, pega uma Sim. pessoa que é carente também, que está vivendo o mesmo problema. Eu estou debaixo de maldição, Alá me amaldiçoou, e está ouvindo de outro, olha, Alá amaldiçoou, mas Jesus te ama. Isso. Tem maldição também. A Bíblia fala que tem maldição, mas Jesus na cruz se fez maldição por nós. Então, hoje a maldição é removida na sua vida. Então, é muito bonito, eu acho essa história fascinante. Pastor, o senhor uma vez comentou aqui no Escola da Graça Cast sobre uma família de anões, né? Eles estão, inclusive, com dificuldade no jogo de basquete. E aí o senhor disse uma alusão, que o mundo não foi feito para o anão. Tudo é muito grande para essa pessoa. No caso desse surdo, seria o código de comunicação? Porque eu entendo o seguinte, pastor, tem pessoas que ouvem a palavra e não entendem. Sim, com certeza. Você não pode, na verdade, como é que eu vou dizer, mesmo falando a língua da pessoa, pode garantir que ela vai entender. Né? Jesus contou a parábola do semeador. Ele diz daqueles que estão à beira do caminho, daqueles que têm o solo rochoso e tal, mas Jesus depois explica, né? Ele fala desses que estão na beira do caminho, são os que ouvem e não entendem.
Foi semeada a palavra, mas não vai produzir nada, porque ele não entendeu. Então, é preciso compreender. Por isso, a oração de Paulo, a oração do Novo Testamento é sempre essa, que o Senhor conceda espírito de revelação, para compreender. Né? Mas a beleza dessa história é isso, né? O fato deles terem uma língua dentro da língua. Né? Na minha opinião, estão falando por códigos. É como se tivéssemos um código secreto aqui, estamos nos comunicando e o inimigo não está entendendo. Olha Deus. E eu até aproveito para perguntar, tem irmãos que dizem que antes de orar, para falar coisas importantes, você precisa selar o ambiente, para que o diabo não ouça o que você vai conversar com Deus. Eu te pergunto, pastora Luiz, existe uma maneira de falar com Deus que o diabo não ouve? Às vezes tem cristãos que oram em silêncio, só na mente, pensando, o diabo não pode ouvir isso aqui, porque se ele ouve, ele atrapalha o plano de Deus. Então tem que ser secreto para o plano dar certo. Então, eu entendo o raciocínio, mas é alguém que vive em função do diabo. Nós não podemos viver em função do diabo. Não é verdade? Quer dizer, antes de orar, ele não pensa no Pai, ele pensa no diabo. O diabo está por aqui, então tem que ter cuidado para orar. Que na hora que eu falar, aí... Então, eu não creio nisso. Honestamente, eu não creio nisso. Já me disseram isso muitas vezes. Inclusive, tem gente que só ora em línguas para o diabo não entender. O chato é que nem ele entende. Todo mundo fica sem entender. Mas ele diz que Deus entende. Aleluia, eu respeito isso. Acho que faz parte do processo de crescimento. E a gente vive num ambiente carismático, pentecostal, em que a batalha espiritual é o centro de tudo, o tempo inteiro. Então não devemos ignorar o diabo, nem ignorar as suas artimanhas. Mas existe muito exagero nessa questão, né? Eu penso que essa é uma delas. Agora, eu pedi ao Senhor para ele me curar. Aí o diabo fala, agora eu estou sabendo. Agora eu estou sabendo. Entendeu? Isso é tolice. O diabo não pode impedir a ação de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Né? Mas o diabo pode sim usar, e não da sua oração, mas de fraquezas que você conta. Entendeu? Ou demonstra. Então, por exemplo, você é alguém que chega para mim e diz, não estou sentindo. Eu vim no culto, mas eu não estou sentindo. Não estou sentindo que Deus me ama, não estou sentindo que eu sou santo, não estou sentindo que eu sou filho. Aí o diabo ouve. Aí ele fala, então ele gosta de sentir. Vou mandar alguns sentimentos para ele. Aí a pessoa passa a sentir coisas que não vêm de Deus. Entendeu? O diabo vai dar para ela o que ela quer. Ela quer sentimento. Pastor. Sempre confusão, né? Mas vai dar para ela. Ela vai se emocionar com coisas mentirosas. Ela vai se emocionar com coisas, vai arrepiar, na verdade, com coisas mundanas, naturais. Então, veja, ela mostrou uma debilidade espiritual. O diabo vai usar disso, claro. Então, é preciso sempre estar alicerçado na palavra, para que o diabo não encontre brecha, não é isso que Paulo diz? Para que ele não encontre espaço em isso vocês. Me lembrou uma pregação recente do senhor, que o senhor ministrou para nós. E o senhor usou um exemplo de crentes que são disléxicos, né, pastor? A dislexia espiritual, né? De ler uma coisa e entender outra. Isso é um problema na vida dos irmãos, né, pastor? É verdade. Eu devia ter, sabe, o nome que eu dei para essa pregação foi o assombroso amor de Deus. Mas depois eu fiquei pensando, eu sou fraco. Eu devia ter colocado como vencer a dislexia espiritual. Olha aí, pastor. Entendeu a tal do interesse? Sim. Entendeu? O assombroso amor de Deus, as pessoas não dão valor. Mas dislexia espiritual, preciso saber o que é isso. Sei lá, se eu não tenho. Preciso tratar se eu tiver. Meu Deus. Tem a participação de um ouvinte. Para o final do programa, eu sempre guardo as participações mais engraçadinhas. E esse irmão, pastor, fez um convite para o encontro com Deus. E a produção me enviou aqui no meu WhatsApp a pergunta dele especificamente. E ele colocou até o nome. Achei corajoso. Né? Achei corajoso ele dizer que se chama Ed. Ele colocou, por favor, pergunte ao pastor Luiz se eu estou certo. Convidei um irmão para ir ao encontro com Deus, dizendo para ele que seria um grande churrasco. E, chegando lá, ele entendeu que estávamos num retiro espiritual, mas não falei que era mentira. Disse apenas que o churrasco seria no sábado. Estou certo, pastor, em agir assim? Usei da melhor estratégia?
Não, eu acho que não tem nada de errado você dizer da seguinte maneira: falar, olha, você quer participar de um churrasco comigo? Eu estou indo a um churrasco e se você quiser ir comigo, eu posso te levar. A pessoa fala, eu quero ir ao churrasco. Aí chega lá, além do churrasco, tem pregação, tem oração, entende? É claro, ela não é boba, ela fala, isso é coisa de crente, né? Mas ela pergunta de novo, mas vai ter o churrasco? Não, eu falo, não vai ter, calma. Aí quando chega no momento certo, você serve o churrasco, ela fala, aleluia, realmente é um bom churrasco, né? Então, há algum erro nisso? Não. Agora, a pessoa, aí você fala, não, porque não tem valor. A pessoa tem que ir por causa de Deus. Mas sabe que Deus aceita quando você vai por causa do churrasco também? Graças a Deus. Não é impressionante? Você foi por causa do churrasco e encontrou Deus lá. A mulher queria água. Né? Deus não deu para ela, entendeu? É igual o filho pródigo, né? O filho pródigo estava lá comendo com porcos, ou pelo menos desejando a comida dos porcos. Aí ele cai em si e ele fala o quê? Qual foi a motivação dele, né, pastor? Vou voltar para casa do meu pai, vou ser empregado dele, pelo menos eu não passo fome. Tem comida lá. Você vê, o cara não tinha nobreza nenhuma, porque se fosse para a gente se arrepender genuinamente, o que a gente tinha que falar? Puxa, eu magoei meu pai, pedi a herança, gastei o dinheiro dele, torrei tudo. Deveria, não é esse, mas ele não tem essa ideia. A ideia dele é, eu preciso de ir porque eu estou com fome. Entende? Mas o pai aceitou de volta. Né? Pastor, então, Deus se agrada, né? Concluindo esse ponto, Marco Aurélio, é que você usar de alguma esperteza não é necessariamente pecaminoso, não é? Então, a Bíblia fala que Saul era rei. Mas Deus falou para ele, vai na casa de Jessé e unge um dos filhos dele rei. Aí Saul fala o que para Deus? Samuel. Estou confundindo os nomes, né? Deus falou para Samuel. Aí Samuel fala para Deus, se eu for lá, Saul me mata. Se eu for lá, eu estou morto. Né? Aí o que Deus diz para ele? Fala que você vai sacrificar. Fala que você vai sacrificar. Você não tem que contar tudo. Você não tem que dizer tudo. Então, Deus está ensinando você a ser esperto? Tá. Entende? Você não tem que contar tudo. Mas o que você conta é verdade. Aí Samuel vai, faz sacrifício, faz o que tem que fazer, mas ele unge o novo rei. Não é verdade? Então dizem que na época do comunismo na Rússia, então muito perigoso, muita perseguição contra os crentes, e está num livro chamado Ivan, não é vendido mais, né? Eu li quando era novo convertido, Ivan Ivanovich, e esse irmão estava indo para uma reunião da igreja e a polícia parou ele e queria saber dele onde ele estava indo. E aí ele então responde para o policial, fala, olha, nosso irmão mais velho morreu e nós reunimos a família para ler o testamento dele e nos lembrar dele. E aí a polícia deixou ele embora. Ele mentiu? Deus. Não. Gênio. Mas ele contou realmente a verdade? Também não. Né? Então, a esperteza, a palavra esperteza não está necessariamente associada com coisas negativas, com engano, né? Passar o outro para trás. Não, é só você ser inteligente. Ele disse a verdade e não alterou nenhum fato. Ele só não diz da maneira como a pessoa queria ouvir. Poderia entender. Sim. Ele disse para ela não entender. Vamos ler o testamento do nosso irmão mais velho. Aleluia! Oh, glória! Nós não só superamos a 1 hora de programa, pastor, como eu quero dizer que eu estou muito feliz com o desafio que os ouvintes vão participar. Então, eu disse aqui no bloco anterior sobre Tiago e vou repetir. São 2 versículos que o pastor Luiz pediu para você enviar a comparação. Então, faça. Nós temos aqui Tiago 2:28, onde você vai ler lá sobre a justificação e as obras, e nós finalizamos com Romanos 3:28. Então você coloca, Tiago 2:24 e Romanos 3:28. Faça a comparação dos 2 versículos e quem sabe você não vem ao vivo no próximo episódio fazer a resposta aqui e o pastor Aloysio te corrige ao vivo ou te parabeniza também diante de toda a audiência. Só para dizer, pastor, que teve um que perguntou o seguinte: pastor, essa fé sem obras morta,
O que quer dizer isso? O senhor pode dar uma pincelada? Fé sem obras é morta mesmo ou não precisa das obras, pastor? Olha, eu vou deixar você no suspense. A fé sem obras é sim morta. Mas eu vou só te dar uma dica de como você deve comparar esses dois versículos. É você entender o que Paulo quer dizer com obras e o que Tiago quer dizer com obras. Será que estão falando da mesma obra, da mesma coisa? Pensa nisso e depois você avalia o texto. Meu amigo, aí é o mestre, nosso pastor Aloísio. Obrigado, pastor, pela participação. Deixa eu agradecer os pastores que estiveram conosco. Pastor Marco Aurélio, nosso pastor da Videira Aparecida. Forte abraço, pastor. Uma alegria estarmos juntos aqui. Uma alegria, pastor Guilherme. Uma alegria, pastor Aloísio, pastor Enio, estar com vocês e participando desse banquete espiritual. É verdade. Pastor Enio Alexandre, muito obrigado. Forte abraço para a Videira Guanabara também. Um forte abraço para a Videira Guanabara. E sempre uma alegria estar com os irmãos. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Pastor Aloísio, um privilégio poder estar aqui. Como disse o pastor Marco Aurélio, é um banquete espiritual. É muita graça de Deus participar da mesa da graça. Pastor Aloísio, obrigado por passar essa hora conosco, nos dando aqui a oportunidade de perguntar tudo. E é impressionante, o senhor tem sempre algo para dizer a respeito, é uma riqueza que o senhor adquiriu no Senhor. Obrigado por poder passar esse tempo conosco aqui, pastor. Não, mas isso é porque você só fala de coisa que eu sei. Se falar de coisas que eu não sei, eu vou ficar calado. Qualquer dia nós vamos isso que o sábio bastidor. faz, né? Fica calado quando entra num tópico que ele não é conhecedor. Mas você sabe, teve um momento, eu não me lembro, foi 2014, que teve uma Copa no Brasil. Foi, 2014. Copa do Mundo. Eu não sou entendido de futebol, não sou. Zero. Mas agora eu não posso dizer mais que é zero, que eu comprei uma enciclopédia. Agora você vai entender. Não foi agora, foi na época da Copa. Sim. E por quê? Porque eu queria participar das conversas. Falei, como é que eu vou conversar se eu não sei nada? E eu tenho uma memória muito boa, eu li a enciclopédia e eu passei a corrigir meus pastores. Entendeu? Olha aí, porque agora eu sabia quem ganhou cada Copa. Tudo sobre Copa, sabia irmãos. onde foi a Copa. Que maravilha. Eu já sabia o nome dos jogadores mais famosos, entendeu? Já podia dar até uma opinião falando diferenças de estilo. Aí você fala, por que você entende futebol? Não, porque eu li. Agora, eles que dizem entender, nunca leram. Não leram. Entendeu? E aí acontecia às vezes na reunião que eles ficavam falando, mas peraí, como é que você sabe essas coisas todas, né? Porque a gente tem disposição de ler. Eu mesmo digo para você, querido ouvinte, tenha disposição de ler, né? De ler. Lê a palavra de Deus por você mesmo. Tire as suas próprias conclusões e traz pra gente aqui. Que é isso? Obrigado, pastor Aloísio. Ouvinte, sua chance, hein? Se inscreve, escoladagraça.com e mande a sua mensagem para o WhatsApp da Vinha FM. Tenho certeza que você pode ser uma das pessoas a estar conosco no Escola da Graça Cash. Um forte abraço. Quarta-feira que vem nos encontramos de novo com o nosso pastor Aloísio Silva. Até lá. Tchau.